Toda essa situação que deu de separação, acabei sendo desligada dessa empresa, fiquei sem emprego, né? Fiquei sozinha ali e aí a minha mãe queria que eu voltasse para lá, né? Para Cachoeira. Eu não quis, assim, sabe? Muitas coisas que eu passei, meus pais nunca, nem sonham, assim, de morar numa casa onde escorria água nas paredes, aonde muitas vezes a gente, às vezes eu não tinha o que comer, mas eu não falava para eles, né? Olá pessoal, que bom ter você aqui conosco para assistir mais uma história que nós vamos contar aqui hoje. Já fica o meu convite mais uma vez. Se você não é inscrito, que você se inscreva no canal, que você curta, comente esse vídeo, compartilhe com seus amigos, seus familiares, ajude a gente a espalhar, né, a história das pessoas que a gente está contando aqui. Tenho certeza que as histórias contadas aqui vão inspirar muitas pessoas, assim como vai inspirar a sua vida, tenho certeza disso. Então vamos receber a nossa entrevistada de hoje com vocês, Tássia Moraes. Então, Cris, obrigada por me convidar para estar aqui. Fiquei muito feliz, né? É uma oportunidade, sempre é uma oportunidade, né? Da gente estar contando um pouquinho da nossa história e poder inspirar outras pessoas também, né? Então, vou me apresentar, né? Eu me chamo Tássia, tenho 38 anos, quase 39. Sou casada com o Paulo, esse ano faz 14 anos. E nós temos 2 filhos, o Arthur, que tem 7 anos, e o Davi, que tem 2 anos. E eu sou natural, né, de Cachoeira do Sul. Moro aqui, acho que já faz uns 15 anos, mais ou menos. E, bom, acho que mais ou menos isso, né? E aí depois a gente vai vendo o que você... Mais uma, então, que é de fora de Caxias, fora. né? Como vocês estão acompanhando já os vídeos anteriores, muita gente de fora de Caxias. Quando tu chegou em Caxias, tu sentiu alguma diferença em questão de cidade por ser totalmente diferente de Caxias? Nossa, muito. Na verdade, Caxias, a minha cidade, ela tem 100 mil habitantes, né? Então ela é minúscula, perto de Caxias. E daí quando eu vim pra cá, eu senti, né, muita diferença com as pessoas, né, com o ambiente, e o clima também, principalmente o clima. E sim, no início tive bastante dificuldade. Mas agora eu tô adaptada, né? Eu tô bem adaptada. E como é que foi o teu ramo de trabalho quando tu começou a trabalhar aqui? Tu chegou a cursar, fazer faculdade, algum curso? Conta um pouco da tua história para nós chegar até onde tu tá hoje. Sim, então, na verdade eu sempre trabalhei com vendas. Eu saí da minha cidade, eu fui para Canoas. Morei 3 anos em Canoas. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi numa loja, né? E eu trabalhei 2 anos nessa loja, depois com vendas. Daí depois de lá eu vim para Caxias. Então eu já saí da minha cidade já fazem 18 anos que eu saí de Cachoeira. E só que antes de tudo, né, começou com o meu pai. Meu pai tinha um escritório de material de construção. Então era um trabalho dele, né, era a empresa dele, da família, né? Então todos os nossos irmãos, porque somos em 5 irmãos, né? Todos trabalharam era Argamassa Gaúcha o nome do escritório, né? Ele vendia material de construção e eu trabalhava com ele. Trabalhei desde os meus 14 anos, trabalhava com ele. Então, era só eu e ele na época, então eu trabalhei tanto atendendo, né? Quanto tudo ali tinha para fazer e tanto o trabalho braçal também ajudava ele, sabe? Então, meu pai era sozinho, não tinha que trabalhasse com ele, os homens já tinham saído dali, né? Então, eu era a mais velha, eu sou a mais velha, digamos, das mulheres, né? Das meninas, e sou a do meio. Então, eu ajudava ele. De lá pra cá, eu saí da minha cidade com 20 anos, e aí fui pra Canoas, trabalhei 2 anos em Canoas. Depois de Canoas, vim pra cá, trabalhando sempre na área de vendas. Sempre trabalhei com vendas, sabe? Trabalhei em algumas empresas aqui também, mas tive muitas frustrações, assim, sabe? Em trabalhar em empresas. Tive locais que eu entrei para fazer uma função e aí acabava fazendo outra função. Como eu era muito ingênua, né, na época, eu acabava que aceitava, né, o que me dava. E cursei segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho. Cursei em 2012, né, me formei, mas acabei não trabalhando na área. Depois, em 2021, eu iniciei o curso de marketing, também na Unimar. Ainda não concluí, porque é uma etapa ainda que eu preciso concluir, né? Que daí eu tive depois os meninos, né? Então eu fui deixando para trás, para depois, né?
Mas me formei, fiz muitos cursos, assim, né? Nessa área de comercial, nessa área de gestão, assim. E então, assim, o sonho de ser empreendedora, eu acredito que já veio lá da minha família raiz, assim, sabe? Dos meus pais. Mais ou menos isso, assim. A tua mãe, ela trabalhava fora ou ela A minha mãe ajudava teu pai? trabalhava fora, trabalhou uma época fora e depois daí era só meu pai daí que trabalhava e minha mãe cuidava dos filhos, digamos assim, né? E essas mudanças que tu fez de cidade, tu foi sozinha ou tu ia com teus familiares? Eles iam Não, junto? eu fiz tudo sozinha. Eu saí de Cachoeira sozinha. Na época eu tinha 20 anos e o meu pai foi engraçado assim, né? Meu pai é meio durão assim, não é de demonstrar sentimento. Mas naquela época ele não queria que eu saísse de lá e ele nem me deu tchau assim. Ele saiu de casa chorando para não me ver indo embora. E aí naquela época eu fui para Canoas morar na casa de um tio meu. E aí morei na casa desse tio, fiquei um período ali. Muitas coisas que eu aprendi assim de casa e tudo mais, eu aprendi com esse tio, sabe? Então, foi um período assim que eu me virei sozinha, sabe? Não tinha familiar, não. Ali tinha o meu tio, mas ele trabalhava direto, então não tinha assim muita base. Eu fui me virando assim, sabe? Pra cá, daí quando eu vim pra cá, um dos meus irmãos moravam já aqui. Eu tinha um outro relacionamento na época quando eu vim pra cá e aí a gente veio junto. Só que daí a gente acabou separando, ele foi embora e eu fiquei. Eu fiquei sozinha, fiquei me virando assim, sabe? E passou por algum perrengue na época que tu tinha que se virar sozinha? Muitos. Na verdade, assim, eu morava de aluguel, né? Então, foi em 2013, eu acho que foi isso, mais ou menos. 2012, mais ou menos. E eu tinha recém-iniciado numa empresa e por causa toda essa situação que deu de separação, acabei sendo desligada dessa empresa, fiquei sem emprego, né? Fiquei sozinha ali e aí a minha mãe queria que eu voltasse para lá, né? Para Cachoeira. Eu não quis, assim, sabe? Decidi batalhar, decidi continuar. Foi aonde eu iniciei o curso técnico de segurança do trabalho. Foi aonde eu comecei a pesquisar áreas, assim, né? Onde eu poderia trabalhar, porque aqui a região é muito forte nisso, né? E aí acabei iniciando o curso e conhecendo daí pessoas, né? Fazendo amizades, que até hoje, na verdade, tenho amizades desde aquela época de 2012 até hoje, assim, tenho pessoas que me acompanham, sabe? Amigas mesmo. Então, passei bastante perrengue, assim, mas não desisti. Eu decidi que quando eu viesse pra cá, eu queria fazer dar certo, sabe? E foi assim, muitas coisas que eu passei, meus pais nunca, nem sonham, assim, de morar numa casa onde escorria água nas paredes, aonde muitas vezes a gente, às vezes eu não tinha o que comer, mas eu não falava pra eles, né? Porque meus pais naquela época não eram aposentados, passavam por situações também, né? E acabei aguentando, assim, sabe? Às vezes se eu parar pra pensar, assim, eu não sei como é que eu consegui passar por tudo isso, assim, sabe? Mas eu vejo que desde lá, mesmo naquela época eu não conhecia Deus, né? Do jeito que hoje eu conheço. Então, naquela época eu já via que Deus, ele já me guardava, assim, sabe? Me protegia, assim. Quando eu morei em Canoas, até agora eu lembrei, eu me acidentei dentro da loja que eu trabalhava. Eu caí, assim, por cima de um espelho e machuquei tornozelo, perna, machuquei o joelho. E aí eu tive que ficar 30 dias com a tala na perna. Daí, naquela época, eu morava em Canoas, então eu me acidentei em Esteio, não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha nada. E aí eu tinha que ir de Canoas a Esteio no médico, porque o médico daí era lá. E eu não tinha muleta também para andar e eu tinha que ficar pulando numa perna só para ir até o trem, sabe? E na época o meu marido, né, me ajudava, então ele me segurava, a gente ia até o trem, do trem a gente descia lá no Esteio e eu ia a pé, assim, tipo, pulando numa perna só até o médico, sabe? Naquela época foi dose, assim, sabe? Foi bem difícil, sabe? Mas eu creio que tudo isso que aconteceu foi pra me forjar pra hoje, sabe? Me fortalecer. A gente passa por etapas na vida quando a gente é esticado, né? Quando a gente vai no nosso limite e rompe, aquilo vai acabando que vai nos fortalecendo, né? E como te pedi se tu tinha feito as mudanças com a família, enfim, porque uma coisa é tu ter, né, o apoio dos teus pais, ou tu vai mudar de cidade, tu vai continuar morando com teus pais, tu sabe que é diferente, né, o processo do que tu ter que se virar sozinho, né? Então
é um peso diferente, né? Sim. Que é o que a gente não vê muito hoje, né? Hoje a juventude hoje acaba ficando mais preso em casa com os pais. Conheço várias pessoas aí que têm 30 e poucos anos que ainda continuam morando com o pai e com a mãe, né? Que não virou a chave, né, da vida, né? Mas então nunca passou pela tua cabeça de, cansei, tô cansada dessa vida, vou voltar para casa dos meus pais. Isso aí tu não aparecia. Não, eu na verdade, no início eu sempre fui muito teimosa, né? Hoje eu já percebo que eu amadureci, então não tem essa teimosia, sabe? Hoje eu percebo que é persistência, mas na época eu sempre disse, não, eu saí, eu preciso fazer dar certo, sabe? Então eu decidi que eu não iria voltar para trás, sabe? Eu já estava em Caxias, então eu já saí da minha cidade, passei por outra, né? Passei perrengue em Canoas, de Canoas eu vim para Caxias, e aí cheguei numa época onde o emprego não estava legal, sabe? Não era bom, assim, naquela época. E aí eu falei, não, eu vou fazer dar certo, e aí foi onde eu insisti, assim, sabe? Pelos meus pais, com certeza eu teria voltado, né? Filha mulher, morando longe, sabe? Passando situações, com certeza eu teria voltado, né? Mas eu decidi ficar mesmo, sabe? E acho que para quem sai de casa e tem a liberdade de morar sozinho, enfim, depois acho que é muito difícil tu querer dar, né, o passo para trás de voltar de novo a estar morando principalmente com os pais ou com parentes, enfim, de tu não ter mais aquela liberdade que tu tinha de estar sozinho, né? E como que tu te encontrou assim profissionalmente para ti hoje no estágio que tu tá? Como é que foi aonde que tu percebeu que tu queria trabalhar com o que tu trabalha hoje? Então, na verdade, em 2017, nós casamos oficialmente, né, eu e meu marido, em 2015. Então, quando nós casamos, a gente sempre teve o sonho de ter filhos, né? Então, a gente sempre almejou isso. Em 2017, eu engravidei e uma semana depois que eu descobri que estava grávida, eu perdi. E aí a gente passou por essa situação de luto, né? E eu trabalhava na Quero Quero naquela época, foi um dos melhores lugares que eu trabalhei aqui. E tive pessoas maravilhosas, assim, que trabalharam comigo ali, sabe? Então eu passei esse período ali, e aí depois, 6 meses depois, eu engravidei de novo. Só que eu já trabalhava no comércio, então eu pensava assim, bom, eu quero ter meu filho, quero ter, né, filhos, mas eu não quero que os outros cuidem pra mim. Eu quero ter filho, mas eu quero eu cuidar. E só que, claro, a nossa parte financeira não permite isso, né? A nossa realidade. Meu marido trabalhava numa indústria, né, numa metalúrgica, e eu trabalhava no comércio. Meu salário era bom ali, né? Eu era vendedora, então era bom trabalhar ali. Só que eu pensava, eu quero ter filho, eu vou cuidar. E aí foi onde começou, assim. Comecei a fazer trufas, sabe? Comecei a achar alguma coisa para fazer, né? E aí Deus me deu a ideia das trufas, comecei a fazer as trufas, vendi por alguns anos, assim, fiquei trabalhando ali vendendo trufas. E aí eu comecei eu dizia, Deus, eu preciso achar alguma coisa que eu não precise produzir, fabricar, né? Porque demanda muito tempo e o tempo era curto, né? Com criança, né? E aí o Arthur nasceu em 2019. E aí nasceu e eu fiquei aquele período em casa, daí eu fui desligada da loja, né? Eu queria ser desligada, queria ficar com ele, e aí fiquei com ele. Só que a gente percebe, né, que tu precisa de 2 rendas, não tem como só um trabalhar, né? E aí eu falava, Deus, eu preciso achar alguma coisa, né? Comecei a pesquisar e foi aonde eu comecei a procurar e pesquisar a parte das joias, né? Como que eu poderia fazer? Primeiro eu tinha pensado em lingerie. Daí aqui perto em Guaporé tem, né? Mas o investimento era muito alto. Era a partir de R$1.000 e naquela época não tinha, né? E aí na época as joias eu comecei a procurar e achei fornecedor que tu conseguia investir a partir de R$300. Então era bem mais em conta, né? Então eu comecei a pesquisar, daí eu fiz umas primeiras compras, aí fui indo. E aí decidi, assim, sabe? E foi em 2021. Daí entrou a pandemia, né? A primeira onda de 2020. Foi onde o Arthur fez 1 ano. Foi bem ali, ele fez 1 ano ele ia fazer 1 ano e teve a primeira onda da pandemia. E aí eu tinha decidido que eu ia ficar com ele até 1 ano de idade em casa, assim, 1 ano, 2 anos. Eu ia tentar ficar com ele e depois eu ia trabalhar. Mas não tinha como, né? Precisava ter outra renda. E aí eu comecei a trabalhar meio turno
em 2021. Só que daí eu continuei com aquela ideia ali das joias e eu fui dando segmento, sabe? Daí criei página, fui indo, fui pesquisando. E só que eu percebia que aquilo ali não era bem exatamente o que eu queria da forma que estava sendo, sabe? Porque muitas vezes tu compra de atacado, tu compra assim de empresas, eles vão te vender aquilo que eles querem, né? Sim. Eles podem te dizer que é ouro e não é, né? E aí eu fui vendo que a qualidade não era tão boa assim. E aí eu comecei a pesquisar um outro mundo, que é o mundo do bruto, que a gente chama hoje, né? E aí pesquisei, comecei a estudar, em 2022 isso. Fiquei 1 ano mais ou menos ali vendendo de atacado, comprando e revendendo. Comecei a fazer, as pessoas começaram a me conhecer mais nessa área. E aí foi aonde eu decidi, não, eu vou mergulhar nisso, vou fazer dar certo. E aí, em 2022 ali, eu comecei a entrar na parte de brutos, que a gente compra as peças de importadoras e manda para galvânica, né? Só que daí não é só mandar, tem tudo por trás, né? E eu comecei a estudar mais sobre isso, compreender mais. E aí foi aonde eu realmente comecei a ver que dava para ganhar dinheiro, né? E daí em 2023 eu engravidei do Davi, só que daí eu trabalhava CLT ainda, eu não conseguia conciliar só a loja, né? Porque eu não tinha, nunca quis, na verdade, ter loja presencial. Eu tinha online e aí foi aonde eu comecei a ver que eu precisava ganhar mesmo dinheiro, né? Porque eu só tava brincando de ser empreendedora naquele momento, Sim. sabe? E aí quando veio o Davi, eu realmente percebi que eu precisava fazer dar certo, sabe? Então, na verdade, o que me fez eu decidir empreender mesmo foi os meninos, assim, sabe? Foi quando eu decidi ter filhos e eu percebia que eu queria estar com eles, né? Eu queria cuidar deles. Porque o marido, né, já estava fora trabalhando, então eu queria dar esse suporte, né? Acompanhar todo o processo deles, né? De adaptação, né? De comer, de tudo, né? Introdução alimentar, tudo que realmente uma criança precisa, sabe? E foi onde eu decidi mesmo fazer dar certo a Joia Rara, né? Que foi quando eu criei, na verdade, a Joia Rara em 2021. E só que eu percebia que eu precisava de algo a mais, sabe? Eu precisava trazer uma identidade, eu precisava expandir isso, sabe? Porque da forma que tava era muito pra mim, assim, sabe? Era mais para as pessoas próximas de mim. Eu não conseguia alcançar outras pessoas. E foi aonde eu comecei a analisar em relação a revendedoras, né? Que é onde você consegue ajudar outras pessoas, né? Consegue alcançar outras famílias através da revenda. Então, mais ou menos isso, assim, sabe? E tu acredita que esse é o teu propósito relacionado a trabalho, assim? Que eu acredito que todo mundo procura, né, se encontrar no ramo, né? Tem muita gente que acaba demorando para se encontrar realmente aonde, não, aqui é meu propósito de vida, eu nasci para fazer isso, é isso que eu vou fazer. Tu acredita que hoje trabalhar com as joias é o teu propósito de vida? Acredito. Eu acredito que eu encontrei meu propósito nisso, assim, sabe? Porque eu sou feliz fazendo isso, sabe? Eu sou feliz vendo isso se distribuir, assim, sabe, para outras famílias também, sabe? De ver as pessoas felizes com uma peça, digamos, né, que ela tá usando minha. E eu creio que realmente é um propósito, por quê? Porque não é só para mim, sabe? É para abençoar outras famílias também, é para ajudar outras famílias também. É para mostrar que a mulher ela pode ser empreendedora, além de ser mãe, além de ser esposa, sabe? Ela não precisa só ficar dentro de uma casa ali fazendo, né, cuidando da sua família. Mas tudo bem, né? Quem quiser fazer isso também. Mas eu percebo que eu queria mais, sabe? Eu não queria só ficar dentro de uma casa cuidando dos meus filhos. Eu queria me sentir útil. E realmente a empresa, assim, ela para mim é algo que faz sentido, sabe? Foi tanto que o ano passado Deus começou a me inquietar em relação a propósito da marca, né? Porque quando eu criei, sabe? Eu não pensei muito no nome, não analisei muito o nome. Quando eu quero algo, não, vamos fazer, agora eu vou fazer. Não conseguia esperar na época. Mas dessa vez não, sabe? Eu fui para São Paulo no início desse ano também, participei de um evento grande em São Paulo sobre joias, né? E aonde eu fiz uma pergunta também para Ana Hickman, que estava lá nesse evento, sabe? Sobre a marca, sabe? Porque ela tem marca muito forte, né?
foi aonde eu realmente tive uma resposta de Deus, assim, sabe? De decidir trocar o nome da marca. Então, por isso que mês passado, acho que nós trocamos a marca, que era Joia Rara, agora é Artave, porque, né, pelo Arthur, Tássia e Davi. Então, teve essa junção dos nomes, né, porque realmente eu só tenho a empresa porque eles me deram sentido, né. Então, por isso que eu quis encontrar um sentido no nome de uma marca, para que a gente possa ter uma história, contar essa história, sabe? E aí, por isso que nós nos tornamos hoje Artave, sabe? E o teu esposo sempre te apoiou no teu negócio? Olha, sempre me apoiou nas minhas loucuras. Ele não se envolvia muito, assim, sabe? Mas ele me apoiava, né? Se é isso que você quer, vai, faz, né? E ele sempre esteve ali, sempre tá ali do meu lado, sabe? Agora ele tá se envolvendo mais, tá me ajudando mais. Então, eu tenho a certeza, assim, que a gente vai crescer muito ainda esse ano, sabe? Nossa meta, assim, é alcançar 50 revendedoras até o final do ano. Então, pensa, são 50 famílias, 50, né, pessoas que vai... E fora o restante dos clientes que vão ser alcançados, né, através dessas pessoas. Eu vejo muito que hoje a gente crescendo e podendo abençoar a vida de outras pessoas, né, que eu vejo que às vezes as pessoas acham, meu patrão fatura um monte e me paga pouco. Mas tu, na verdade, não sabe o preço que ele paga para aquilo estar funcionando, né? Hoje a empresa pode estar te pagando teu salário normal, mas você não sabe se ele está tirando o valor que ele precisa tirar para ele, né? Tem colegas conhecidos meus que já tiveram empresa e muitas vezes eles tinham que pagar o salário dos funcionários e eles ficavam sem salário nenhum. Só que para o funcionário, às vezes, ele não vê isso, né? Exato. Então, mas aí é que eu vejo assim, que quando a gente cresce, quando a gente tem a oportunidade de ter, ou ter funcionários, ou que nem tu, que tem as revendedoras, né, que trabalham ali junto contigo, tu acaba, né, abençoando as outras pessoas, né? Então, elas vão estar te ajudando a crescer e tu vai estar ajudando elas a crescer também, né? Porque tu está fornecendo uma opção, né, delas poderem estar trabalhando, né? Então, isso é bem importante, né? E hoje tu tem quantas revendedoras trabalhando? Hoje nós estamos com 8 revendedoras. O foco, na verdade, o que acontece? É um perfil específico, né? As revendedoras, elas precisam ter um perfil específico. Então, tá um pouco complicado realmente de encontrar esses perfis, assim, sabe? Mas a gente faz uma seleção bem minuciosa, assim, de pessoas, né? A maioria das revendedoras agora, elas são pessoas mais próximas, assim, sabe? Que eu conheço, né? Porque é consignado, né? Eu trabalho consignado, a pessoa não investe nada para entrar no negócio. Ela simplesmente entra com uma maleta pronta, cheia de joias e vende. O único trabalho dela é realmente vender e divulgar, sabe? E receber a comissão dela depois, né? Então, assim, é o meu dinheiro, né? O dinheiro da empresa que está na rua. Então, precisa ter um cuidado maior, né? Então, o foco realmente é crescer aos pouquinhos, né? Agora vai entrar mais algumas e depois, daqui uns meses, vai entrando outras, para que não entre tudo, essas revendedoras de uma vez só e acabe ficando pesado, né? E algumas acabam não ficando, acabam saindo, né? Porque não tem persistência, eu não tenho perfil de vendas, porque tem que ter o perfil de vendas, né? Tem que querer ganhar dinheiro. Porque pensa, né? Tu tá ganhando tudo nas tuas mãos, tudo pronto. E se tu não vender, né? Então... E não adianta, pessoa, né? E tem que gostar de vender, né? Muita gente tem preconceito com o vendedor, né? Mas, na verdade, todo mundo que empreende tem que ser vendedor, né? Porque não tem como tu trabalhar para ti sem tu ter que vender o teu produto, né? E tu procura revendedora só da cidade de Caxias do Sul ou se alguém de fora quiser ser revendedora, tem como? O nosso projeto agora é para dentro de Caxias, né? Primeiro aqui. E aí nós estamos montando um outro projeto que seria, né, para a distância. Para a pessoa, se ela quiser ser revendedora, ela pode ser online, digamos assim, né? Ela vai ter um catálogo, ela vai ter um site dela, né, exclusivo dela. Ela não vai ter produto físico com ela, mas ela vai poder ser revendedor também. Então, essa é uma forma de cuidar da nossa empresa também, né? Cuidar para que a gente não venha tomar calote também, né? Sim. Porque a pessoa estando longe é mais difícil, né? Daqui um pouco a pessoa nem devolve a maleta. Então, é uma outra forma de trabalho também que nós estamos analisando para começar a trabalhar, assim. Mas o foco é aqui, por enquanto. E o bom é que tu consegue fornecer como se fosse um extra, né? Para ela, né? No começo, né?
Então a pessoa não precisa, vou depender só disso. Isso Não, aí. pô, tu pode trabalhar de CLT, trabalhar na empresa e ter um extra, né, revendendo as joias, Isso né? aí. Então, se você, né, quer ser uma revendedora, né, gostou da ideia que a Tássia criou, né, procure ela, entre em contato, como a gente comentou, né, não precisa você largar o seu emprego, né, para fazer parte desse projeto, né, e eu acredito que tudo que a gente cria, que Deus no projeto, eu acredito que é bênção, né? E aquilo vai crescer. Então, acredito que se você entrar em contato com ela e fazer parte do time dela, vai ser bênção, porque eu sei que Deus tá no negócio dela e Deus é a base da vida dela, porque eu já conheço um pouco a Tássia, né? Então, agora a gente já está caminhando pro final da nossa entrevista. Vou abrir para te passar todas as informações, teu Instagram, como é que pode te encontrar, quem quiser conversar contigo, quem quiser comprar, né, as tuas joias, enfim. Então, fica à vontade. Então, pode entrar no nosso Instagram, né, que é Atave Oficial, e pode mandar um direct ali também, tem o link na frente, né, lá, você pode só clicar no link, já entra no WhatsApp, e aí depois ali a gente passa as outras informações, né, as outras instruções. Então, assim, depois que a gente mudou, né, para a parte ali de ter a marca própria mesmo, né? A qualidade melhorou demais, assim, a gente tem uma qualidade excelente, né, da nossa marca, das nossas peças, né? Trabalhamos tanto com alianças, com anel de formatura, sim, tudo que você puder imaginar, a gente trabalha também com aliança de ouro 18, então a gente tem uma gama muito grande, assim, de produtos, né? E com certeza quem vier para trabalhar conosco vai somar e vai trabalhar com produto de qualidade, sabe? E nós estamos crescendo, né? E quem estiver conosco vai crescer também. Tenho certeza que daqui um pouco vai se tornar só uma renda extra no início e daqui um pouco vai se tornar, quem sabe, a sua fonte principal, né? Então, depende do desejo da pessoa também, né? E eu acredito que era isso. Obrigada, Cris, pela oportunidade. E as joias que tu vende é só para público feminino ou tem para público masculino também? O nosso foco principal é feminino, né? Mas algumas coisas nós trabalhamos com masculino também, que é algumas coisas de prata 925. Então, a gente trabalha também com algumas coisas banhadas, mas mais para masculino mesmo seria prata mesmo. Show. Então, muito obrigado pelo teu tempo, por contar a tua história, né? Por divulgar o teu trabalho. Antes de eu fazer a última pergunta para ela, se você ainda não se inscreveu, clica aí, se inscreve, comenta aí o que você está achando, né? Comenta o que você achou da história dela, compartilha esse vídeo, que dessa forma você vai estar ajudando o canal aí a espalhar essas histórias que a gente está contando aqui. E vou te fazer a última pergunta agora, Tássia. Na verdade, antes de te fazer a última pergunta, tu tem algum conselho para dar para quem quer empreender hoje no ramo de joias que tu empreende? Olha, eu acredito que seria realmente... Você precisa, na verdade, saber aquilo que você quer, né? Eu tenho algo bem direcionado, assim, do que eu quero. Eu acho que indiferente de ser o ramo de semijoias, o ramo que for, sabe? Você precisa saber onde você quer chegar. E você precisa ter alvos claros, sabe? E tanto, né, quanto qualquer área que você quiser almejar, você precisa saber onde quer chegar, precisa ter pessoas de referências, né, pessoas que chegaram já onde você quer e acompanhar, sabe, aquelas pessoas ali e fazer acontecer, sabe? Não é fácil, não é fácil empreender, nunca vai ser fácil, mas eu acho que é, assim, prazeroso e é muito bom, assim, sabe? Porque eu tô conseguindo acompanhar a vida dos meus filhos, sabe? Eu consigo levar eles na escola, consigo estar com eles, consigo fazer tudo que eu preciso fazer e mesmo assim ainda consigo trabalhar, sabe? Então, precisa saber o que você quer e decidir aonde você quer chegar, sabe? E aquilo ali vai te dando, sabe, suporte. E claro, colocar pra Deus, né? Colocar a tua vida pra Deus e pedir direcionamento pra Deus. Então, a importância é não desistir, né? Isso lutar aí. E continuar. E quem que é a Tássia, sem falar o que tu faz? Sou uma pessoa determinada, forte e sou uma pessoa que realmente sonho, sim. E não apenas sonho, mas vou atrás, sabe, daquilo que eu quero. E quero fazer dar certo. Quando eu quero algo, assim, que eu quero que dê certo aquilo ali, eu vou batalhar até dar certo, sabe?
Tanto é que eu não fui embora daqui, né? Quando era pra mim ter ido. E fiz dar certo, né? Tinha um propósito por trás de tudo isso, né? E eu creio que eu realmente sou uma pessoa que sonho, quero realizar e tenho certeza que eu vou realizar, sabe? Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Que tu cresça muito, né, com a tua empresa, que tu possa ser a fonte de bênção ser derramada na vida de pessoas, né? Muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Estamos encerrando por aqui hoje. Te aguardo na próxima história que a gente vai estar contando aqui e peço mais uma vez o seu apoio para compartilhar essa mensagem com seus familiares, seus amigos, para ajudar tanto o canal a crescer quanto as histórias que a gente está contando aqui. Então te aguardo na próxima história. Até mais!